Falando em aula, a gente está na semana desses começos, né, gente? As crianças e os adolescentes também retornam às aulas. Tem gente que começa hoje, tem gente que começa amanhã, tem um grupo que é só quarta-feira, mas é um mix de expectativa muito grande nessa semana, né? Rola medo, rola ansiedade, rola alegria, rola saudade também dos pais de ficar mais agarradinho. Tanto das crianças quanto dos adultos também, os pais acabam mergulhando de cabeça e sentem essa mesma emoção. Para muitos pequenos, esse retorno significa começar uma nova fase, aprender a ler, escrever, ter mais responsabilidades. Para os adolescentes também que estão entrando aí no ensino médio, quem vai encarar o Enem esse ano também tem um início especial, né? Esse início de ano letivo, dá um friozinho na barriga, né? Quem nunca? E a gente vai entender como é que funciona esse processo de adaptação. Como nós, pais ou responsáveis, família, como que a gente pode acolher os medos, né, dessas crianças e também dos pais. É claro que os pais sentem esse medo também. O que fazer para essa ansiedade não tomar conta da família? Deixa eu sentar aqui e tomar um café, porque eu estou com convidados muito especiais hoje aqui no Tribuna Amanhã. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Bem-vindo! Gente, Alice e Francisco, nossos amigos, estão por aqui. Estou sabendo que hoje vocês voltam a estudar. Como é que tá? Vocês estão ansiosos? Está rolando aí um friozinho na barriga? Eu sei que vai ser à tarde, né, que vocês vão estudar. E aí, Alice e Francisco, estão ansiosos para esse retorno? Sim. É. O que você está sentindo? O que você está sentindo? A Alice está assim meio na dúvida do que ela está sentindo. Um pouquinho de frio na barriga, Alice? Ou tá super tranquilo? Francisco também não sabe, tá na dúvida, né, gente? Muito tempo de férias. Francisco, e você, como é que tá? Tá feliz que vai voltar pra escola? Tô bem feliz. É. Tá com um pouquinho de frio na barriga? Pouquinho. Pouquinho, né? Mas vai tirar de letra. Tá feliz que vai reencontrar os amiguinhos? Sim. É, tá com saudade, né, de ver os amiguinhos, os professores também. E Alice e Francisco, gente, eles vão começar esse ano aí no G5, né, que é um ano de muitas mudanças, né, Alice? Vão aprender a ler, a escrever. E eu tô aqui com a Amanda, que é mãe dos gêmeos. Bem-vinda, Amanda. Bom dia para você. Obrigada por mais esse convite para falar sobre um tema tão importante que é a volta às aulas, né? Não só para as crianças, como para os pais. Digo por mim que esse ano eles estão entrando no G5 e é o momento deles estarem aprendendo a ler e escrever. Quem está mais ansiosa, Amanda? Eu estou muito ansiosa, porque é toda uma expectativa de como que eles vão lidar com as frustrações do novo aprendizado, que agora realmente é um aprendizado mais dedicado. E eu, mãe, do outro lado, para dar aquele suporte, aquele apoio, para dar a condução do que a escola está propondo para eles, entendeu? Então, assim, eu tô bem aflita, bem ansiosa, já dei uma olhada no material escolar, já vi tudo que vai ter. Será que eu vou dar conta, meu Deus? Eu falei, meu Deus, letra cursiva, gente, nem eu consigo mais escrever de letra cursiva, as crianças vão aprender. Então, eu tô bem ansiosa e bem, assim, feliz nessa nova fase deles, né? Porque a gente pisca, os nossos filhos são bebezinhos, engatinhando, e hoje já escrevem o próprio nome, já deixa recadinho no quadro, mamãe te amo. Então, isso tudo é muito gratificante, né? Ver essa evolução deles. Com certeza, são sentimentos muito naturais, né? Que toda família tenha nesse processo. A gente está aqui com a Amanda Abreu Soares, que é psicopedagoga, bem-vinda, neuropsicopedagoga. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui falando desse momento tão importante, né, na vida das crianças, na vida das famílias, né? Com certeza. Então, assim, é muito importante, né, tudo que ela colocou, né, a expectativa da família, a expectativa das crianças também, de serem atendidos nesse momento. Com certeza. E é como exatamente a Amanda falou, né? Eu tô aqui com duas Amandas hoje, gente. Não é uma ansiedade só das crianças. Na cabeça dos pais passa tanta coisa. Por mais que a criança, às vezes, vá até permanecer na mesma escola que ela já estudou, né? Às vezes vai mudar o professor, a sala tem ali a mudança, vai mudar a rotina ali do conteúdo do que vai ser estudado. É normal.
os pais podem ficar tranquilos porque esses sentimentos perpassam mesmo pela nossa cabeça. Será que eu vou dar conta? Será que ele vai ficar bem? Como é que vai ser essa mudança? E o importante é tentar administrar essas emoções, né? Exatamente, né? Nós temos que compreender que cada faixa etária, ela vai ter uma necessidade específica. Então, os menores têm uma necessidade de adaptação, esse retorno, essa adaptação ao ambiente escolar, as crianças que estão indo pela primeira vez para a escola, como os adolescentes, né, que já tem outro tipo de necessidade dentro do ambiente escolar, o vestibular, como que vai inserir esse adolescente ao mercado de trabalho. Então, são grupos distintos, com necessidades distintas, e é importante que a família entenda que cada escola tem uma proposta diferenciada para atender esses grupos, né? E qual a necessidade dessa família, né? Porque a família, ela precisa estar atenta às propostas pedagógicas. Então, o que é mais importante para aquela família naquele momento? É o cuidado? É a ludicidade? Quando meu filho é menor, eu tenho essa proposta pedagógica, atividades ao ar livre, eu tenho um plano de ensino que favorece essa aprendizagem. E quando eles são maiores, qual a necessidade dessa família? Inclusão, foco no pré-vestibular? Então, assim, é segurança, é com bullying? Então, tudo isso vai de acordo com a necessidade, né? Nós sabemos que não existe escola perfeita, como também não existe nenhum grupo familiar perfeito. Então, todos estão ali em adaptação, né? Para poder atender as famílias e as crianças e os adolescentes que buscam esse lugar de acolhimento. Nesse período, a gente fala muito da procura pelo material escolar, né? Sim. Nessa busca. E, às vezes, a gente até esquece disso que você falou. Qual que é a proposta pedagógica para essa série, para esse ano? É importante que os pais se informem sobre isso e tenham um diálogo também muito aberto com a escola, né? Exatamente. O mais importante, né, para todos os pais é buscar escolas que facilitem o meio de comunicação, né? Porque isso é fundamental. A família, ela tem acesso a essa escola sempre que ela precisa, isso é facilitado. E se meu filho tiver alguma necessidade especial, ele precisa de um acompanhamento, a escola, ela está aberta para receber esses profissionais de apoio, né? Lembrando que também na nossa legislação, né, a escola, ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos. Antes fica facultativo, né? Então, assim, entender que a criança, ela não vai nesse momento para um ambiente escolar, mas dentro de casa, os pais, os cuidadores precisam proporcionar um ambiente de aprendizado também, né? Então, a criança que ainda não está preparada, a família entendeu que ainda não é o momento dela ir para a escola, mas favorecer a aprendizagem, preparar essa criança, colocar ela em atividades ao ar livre, não colocar essa criança o tempo todo exposta a telas, que não vai ser benéfico para ela. Com certeza. Amanda, mãe, o que você está percebendo aí nos meninos, na Alice, no Francisco, nesses dias que antecedem esse retorno? Eles estão ansiosos ou tão tranquilos? Então, eles ficaram na colônia de férias, né? Porque eu e meu esposo, a gente trabalha, tempo integral, então eles ficaram na colônia de férias, mas era uma coisa bem mais lúdica, atividades propostas ali para entretenimento. Mas quando eles viram o material escolar do G5 chegando, aí, nossa, a realidade bateu na porta. Porque eles já conseguem ler o G e o 5. Mãe, é o meu livro novo. Mãe, eu quero ver o que eu vou aprender. Eu não deixei ler. Por quê? Para não gerar ansiedade, expectativa em cima daquilo que eles estavam vendo, né? Porque cada capítulo você tem ali um assunto. E aí ele olha um assunto que ele vai aprender no meio do ano, mas fica aquela coisinha na cabeça, quando que eu vou aprender aquilo? Quando que eu vou estudar aquilo? Para não gerar essa ansiedade. Mas eu confesso que eu já dei uma olhada, já me desesperei com tudo que vai acontecer. E eles estão bem animados, né? Quando eles viram a salinha sendo preparada para o G5, eles já falaram, mãe, minha sala do G5 já está pronta. Eles estudam na mesma sala? Então, esse ano a gente vai passar por um desafio diferente. Ano passado eles estavam no G4 e a pedagoga da escola propôs que a gente separasse eles por conta de rigidez no aprendizado. Ela estava sendo mais dominante nele, né? E ele estava usando ela de uma muleta emocional para poder, na sala de aula, lidar com as situações, né, com as frustrações. Então, esse ano, a princípio, eles vão estar na mesma sala. Então, eu já porque eu fico pensando, né, você como profissional, será que tudo que a gente evoluiu na individualidade deles de aprendizado, será que eu vou regredir esse ano neles no G5 na mesma turma?
entendeu? Eu tô um pouco aflita, mas eu vou deixar o ano correr, as coisas que eles forem aprendendo, e aí eu peço suporte à pedagoga da escola, às professoras, que elas que são meu termômetro, Exato. né? De como eles estão. Exato. E aí, Amanda, muito pertinente essa preocupação, né? Exatamente. Muitos pais têm irmãos até em idades diferentes na mesma escola, e isso é uma preocupação muito válida. Exatamente, né? Então, assim, as escolas, elas têm muito dessa preocupação, às vezes, de separarem os gêmeos para que cada um deles tenha o seu processo de individualização, né? Para que cada um possa conhecer, explorar novos ambientes e que um não faça do outro, como a mãe mesmo disse, uma muleta, Sim, né? sim. Então, assim, para que eles se relacionem até com outras crianças e não somente entre eles, né? Lembrando que, assim, a adaptação escolar para todas as crianças, né, até pra gente, leva um prazo de 20 a 30 dias. Então, tem que ter paciência nesse processo, gera ansiedade. Ah, Bruna, mas quando eu devo ficar atenta se está acontecendo alguma coisa que está fora do normal, né? Ah, o choro nesse primeiro momento, ele é o esperado, a ansiedade da criança. Mas passou o prazo, percebeu que a criança começa a acordar à noite, começa a ter mudanças no comportamento, apresentando recusa em se alimentar, alterações biológicas como dor de cabeça, dor de barriga, sempre perto daquele horário, então pode ligar o sinal de alerta de que alguma coisa não está indo muito bem dentro dessa adaptação. O que está acontecendo? E a família deve buscar a escola para poder ver o que está acontecendo mais a fundo com essa criança. Isso para todas as idades, até porque a gente está falando aqui dos pequenos, mas até para aquele adolescente que está indo para o primeiro ou segundo ano do ensino médio, ainda é importante que os pais estejam muito atentos a isso, Sim, né? claro, principalmente os maiores, né? Aquela necessidade de se enquadrar, aquele grupo de pertencimento. Tudo é vergonha, né? Tudo Exatamente. Muitas vezes eles não têm mecanismos o suficiente para expressar o que eles estão sentindo ou identificar emoções. Então, a família precisa estar atenta. Houve mudança de comportamento, aquela criança mudou o comportamento, aquele adolescente começou a modificar o comportamento, sinal de alerta. Vá na escola, busque o acompanhamento, busque o projeto pedagógico, conversa ali para poder tentar entender, né? Com certeza. Mãe, qual que é a principal dica? Mais um Volta às Aulas, né? Esse muito especial, muito diferente. Alice e Francisco vão tirar de letra, eu tenho certeza. Vão estar juntinhos ali na mesma sala. Que recado que você deixa para o pai e para a mãe que de repente hoje ou amanhã tá aí nessa mesma emoção que você nesse retorno? Escola e família andam juntos, né? Nossos filhos estão na escola, aprendendo a conviver em sociedade, estudando, aprendendo sobre regras, direitos e deveres. E nós, como pais, educadores e cuidadores, temos que dar continuidade a esse trabalho em casa, né? Então, é estar atento, é olhar a agenda, é conversar com a professora, é ter uma relação horizontal com a escola, principalmente se a escola dá essa abertura para você saber o que está acontecendo com o seu filho. Eu presto muita atenção nisso, tá? Ele está aprendendo a letra A. Eu começo a pontuar as letras A dentro de casa. Filho, que letra é essa? Filha, que letra é essa? Trazer para dentro de casa a continuidade do trabalho escolar. Isso é muito importante, né? E Amanda também, o que você pode deixar aí? É verdade. Uma dica também que eu achei interessante do que a Amanda também falou é que a família, quando ela for escolher a escola, que ela preze por escolas que tenham valores parecidos com o daquela família, para que depois não tenham problemas, né? E a dica é dar previsibilidade para aquela criança, melhorar a questão do sono, então coloca essas crianças para irem dormir mais cedo e aí vai dar tudo certo. Com certeza. Bom retorno às aulas para todo mundo, né? Alice e Francisco, boas aulas para vocês hoje, tá? Bom começo. Vai ser um ano incrível para vocês, meninas. Mãe, Amanda, obrigada. Eu que agradeço. Sucesso, já deu tudo certo. Com certeza. Tá? Vamos encerrar.